Queridos amigos, nós vamos então nos preparando para retomarmos o nosso estudo. Convidamos os amigos todos a se acomodarem. Muito bem, nós tínhamos visto no último slide a ideia do crescimento vertiginoso do número de casos no mundo de crianças autistas. Agora vamos seguir para outras questões. Mas eu tinha feito questão de separar este slide para que nós tenhamos ideia de que temos desafios novos na sociedade, no âmbito das doenças, dos problemas humanos. E eu preciso dizer para vocês, talvez agora, que não existe doença clínica grave, muito menos doença mental sem espíritos. Claro que além do espírito encarnado do doente. Eu me refiro a uma condição de muitos espíritos ligados por questões históricas, por questões de vidas anteriores ao caso atual. Por que a gente pode dizer isso? Porque toda vez, ao longo de décadas, que nós vamos abrindo os contextos dos casos que nos chegam, sempre espíritos, aliás, em grande número. Alguns com uma importância maior do que outras, mas em todos, influência espiritual. E de regra, talvez possamos ver algo ainda hoje sobre isso, o doente de hoje foi o algoz do passado. Quando nós cuidamos das vítimas antigas, os doentes melhoram, se libertam dos tais contextos. E nós temos trabalhado com essa, vamos dizer, finalidade. Cuidar dos espíritos. Aliás, como os encontramos sempre, deixa de ser o mais relevante a recuperação do encarnado que motivou o atendimento. Claro que ele ainda é a coisa mestra do atendimento. Vocês entendem? Mas essa medicina é uma medicina que agora se amplia para o mundo espiritual. Vocês não aprenderam que existem doentes no mundo espiritual? Não são apenas doentes que estão como que ligados aos casos e agindo como, vamos dizer assim, obsessores. É importante nós nos lembrarmos, não são 12,5 bilhões de desencarnados. O que nós aprendemos em nosso lar existe em toda parte, em esferas diferentes, postos de auxílio, postos de atendimento, hospitais especializados ou gerais. Quando uma pessoa tem um infarto e desencarna, e se não é um espírito muito preparado, ele é doente do outro lado. Se uma pessoa desencarna por um acidente vascular cerebral, e depois de viver 1 mês no hospital, vivendo uma série de complicações até a desencarnação, ele chega no mundo espiritual, vocês acham como? Os politraumatizados dos acidentes de avião, de trem, de caminhão, de automóvel, de motocicleta, de bike, desencarnam nos acidentes, chegam como no mundo espiritual? Levantam, sacodem um pouquinho a poeira do chão e vão viver a vida em liberdade? Mas isso a gente conversa quando for possível. 2018, 19, 20, vamos lá. Aqui é só para nós recordarmos a estrutura básica do encarnado. Gostaram da imagem? Então nós temos o corpo físico, toda a sua complexa estrutura, trilhões de células, átomos, moléculas, tecidos, órgãos, sistemas. O perispírito, que tem a forma humana, mas quem modela é o perispírito. Ele que é assim. E aí o corpo também é. O perispírito já não era assim antes da reencarnação?
Não continua com essa estrutura básica após a desencarnação? E aqui a ideia da centelha, não é? Da ideia de uma estrela, de uma luminescência, que é a essência da vida, que é a alma, que não tem estrutura. Quando alguém sai do planeta e vai viver em outro, a estrutura do corpo astral fica aqui. Os constituintes do corpo astral ficam aqui. E nós perdemos a forma humana. Existem espíritos lindos, quando chegam numa reunião mediúnica, chegam sem a estrutura humana. É uma estrela, em calor, amorosidade e luminescência. Exemplo, Bittencourt Sampaio. Se ele quer, ele toma a forma que quiser, como os espíritos superiores o fazem. Tem todo o domínio pelo amor e a bondade que os caracterizam. Mas se não é importante a forma, surge a estrela no ambiente. E aí o médium percebe, é Bittencourt que chegou. Existem outros também. Muito bem, agora a mesma imagem, a ideia do corpo, do perispírito e do espírito. E aqui nós nos lembramos dos vínculos entre alma e perispírito e corpo. Isso vocês conhecem. Gostaram do desenho? Então valorizem, porque eu levei 2 fins de semana para desenhar. Pois bem, vamos adiante. O que pesquisar? Queremos confirmar a existência do espírito? Lembrem-se que isto é importante. Para o espírita já não é, porque nós todos sabemos que nós existimos como espíritos. Mas pergunte a um físico, pergunte a alguém que tem uma outra crença, maneira de ver a vida, ele não tem certeza de que o espírito sobrevive à morte. E vocês já entenderam, porque são espíritas, o valor que isso tem. Quem crê na imortalidade muda a maneira de viver, porque sabe que vai continuar depois. E se nós vivermos de qualquer jeito, nos dando liberdade para fazermos o que nós bem entendermos, nós vamos sofrer as consequências depois. Então, essa ideia de um dia a humanidade inteira ter certeza, olha, isto é o espírito, vejam. Quem que enxerga os espíritos hoje? Os médiuns. Os médiuns e aqueles que têm o desdobramento anímico. Veem com os olhos da alma. Mas isto são uns poucos. E os outros todos? 20 bilhões? Nós hoje estamos num sábado, estamos estudando. E as outras pessoas por aí afora? Ah, no Brasil tem muita gente estudando, é verdade. Doutrina espírita e outras crenças. Mas e ao largo do planeta como um todo? O que as pessoas estão preocupadas hoje? Então, na medida que nós tivermos pesquisa séria, Emmanuel nos diz, sigam pesquisando, porque daqui a pouco vocês estão se esmiuçando na intimidade da matéria, através da mecânica quântica e outras questões relativísticas, etc. Ele diz, daqui a pouco vocês vão se deparar com o espírito. Como se fosse algo de um processo já em curso. Muito bem, com os recursos da ciência, com que objetivo? Queremos verificar os postulados espíritas, imortalidade, reencarnação, lei de causa e efeito, comunicabilidade dos espíritos, são os grandes postulados. Tudo isto é, vamos dizer, tema de pesquisa hoje. Muitas delas por não espíritas, o que aliás é muito bom. Que cientistas, de um modo geral, estejam interessados nisso, largando os afazeres comuns para se debruçarem sobre questões altamente relevantes, que poderão mudar, vamos dizer, a perspectiva do indivíduo encarnado sobre a vida e sobre o futuro. E mudando sobre o futuro, mudamos agora, para melhor, ou pelo menos vamos nos esforçar para isto. Vou comentar com vocês, para servir de, vamos dizer, um elemento de motivação. Estudos da consciência. Consciência, a palavra, tem vários sentidos. Para os pesquisadores do psiquismo, consciência é espírito.
Mas eu não posso falar em espírito na universidade. Se eu falar em espírito, vão dizer que eu sou religioso. E aí isso pode servir para gerar como que uma distância que nós não queremos. Nós queremos unir. Então, os pesquisadores nas áreas das exatas, quando falam de espírito, se referem à palavra consciência. Pois bem, modelo do pensamento pelo eletromagnetismo. Até hoje ninguém sabe o que é o pensamento. Mas André Luiz nos disse claramente: pensamento é radiação eletromagnética. Mas eletromagnetismo é muita coisa no universo todo. Muita coisa. Do nosso dia a dia, inclusive. O nosso corpo é cheio de questões eletromagnéticas. A vida humana, a natureza, não apenas na Terra, mas em qualquer corpo celeste. Na astronomia, de um modo geral, tudo é eletromagnetismo. Existem 4 grandes forças da natureza. O eletromagnetismo, que é da física clássica. O campo, ou aquilo que nós chamamos das forças nucleares, do núcleo atômico, a nuclear forte e a nuclear fraca, e a gravidade, ou a gravitação. Eletromagnetismo é tão importante quanto todas as outras. E se pensamento é alguma coisa, ele é radiação eletromagnética, como André Luiz fez questão de nos adiantar. Mas ele dá uma pista para nós. Ele diz que a velocidade do pensamento, como eletromagnetismo, é além dos 300 mil quilômetros por segundo. É maior do que a velocidade da luz. É taquiônico. O que é taquicardia? Não é o coração bater forte? Um fenômeno taquiônico na física é acima da velocidade da luz. E aí ele já é quântico. Então, ele dá uma ideia de que pensamento é quântico, mas ele não usa essa terminologia. Apenas diz que a velocidade da luz é menor do que a velocidade do pensamento. Querem ver uma curiosidade? Toda radiação eletromagnética, ela é de dupla personalidade. Ela é dual. Ela tem um aspecto ondulatório, ela é uma onda, por isso o pensamento se radia, mas ao mesmo tempo ela é corpuscular, fotônico. São os fótons que todas as radiações eletromagnéticas têm. Então existe o fóton do pensamento. Por isso que as frequências vibratórias variam. Não é? Dependendo da evolução moral do ser pensante, as frequências variam enormemente. Então, isto, por exemplo, telepatia. Como é que nós entendemos uma comunicação a distâncias imensas? A rapidez do caráter ondulatório, da luz do pensamento. Mas existem outros contextos que têm a ver com o caráter corpuscular. Por exemplo, o pensamento interfere na matéria. Não há uma ideia, muitas vezes, de plantas que se ressentem de quem esteja pensando o quê, aonde a planta está instalada, e a planta murcha. Não tem até umas ideias, seca qualquer coisa? Não tem isso? Porque o pensamento está como um mar de ondas no ambiente. Mas essas ondas carregam fótons, corpúsculos, e isso interage com a matéria. Querem ver uma coisa extraordinária para a pesquisa futura? Quem pensa é o espírito, a mente do espírito. Aonde está isso? Nos meandros da nossa condição de cabeça, de cérebro. Isso irradia a partir daqui, lá da nossa alma, passando pelo perispírito, chegando e ganhando o quê? As células do sistema nervoso central, os neurônios. E daqui se espalha pelo perispírito e pelas células físicas para o corpo inteiro. Então, lembrem-se de uma coisa que se chama paradigma mente-corpo, espírito e matéria. Por que nós temos tantas doenças que nós não sabemos a origem? Porque nós somos de pensar
em padrões como que modestos. E dependendo da nossa nota tônica mental, nós adoecemos, contaminamos o nosso campo celular. Vocês entendem isso? Nós sabemos muito de muitas doenças, mas a origem, a essência delas, elas estão no campo do espírito. Com ou sem, na maioria das vezes, com interferências externas. Mas quem adoece em primeiro plano somos nós mesmos. Nós somos responsáveis pelo que nós pensamos, pelas nossas escolhas, pelo uso do livre-arbítrio, pelas nossas ideias, pelo nosso ideário. Somos nós. E aí nós vamos, como diz André Luiz, como disse Emmanuel, nós vamos corromper ou iluminar o nosso campo físico. Seremos mais saudáveis ou mais doentes, dependendo do que nós estamos pensando dia e noite, porque o que o espírito pensa desdobrado no sono noturno está ligado ao corpo físico. Enfim, reflexões para pesquisas depois. Então vejam lá. Reparem, André Luiz disse claramente que é eletromagnetismo o pensamento. Há 30 anos atrás, um físico mexicano fez uma experiência. O nome dele, Jacobo Grimberg Zilberbaum. Vejam só, ele não era espírita. Eu ainda creio que ele é um agênere. Leram a Gênese de Kardec? O que são os agêneres? Vamos falar disso em 2020. Combinado? Tem coisas lindas aí. Mas vamos voltar. Por que eu acho isso? Ele era casado, desenvolveu essas questões e desapareceu. Nunca ninguém mais o viu. Não deixou indícios de para onde pudesse ter ido. E era de sanidade mental. Ninguém supôs que ele pudesse ter feito algo dentro de uma patologia qualquer ou como resultado dela. Por isso que eu acho que ele era um agênere. Fez isso. O que ele fez? Ele queria pesquisar o pensamento em si. Ele pede a 2 amigos, amigos entre si há vários anos. E aí, ele disse assim: pensem um no outro durante meia hora. Lembrem da escola, lembrem das namoradas, dos passeios juntos, lembrem-se do que faziam um em relação ao outro. E aí ele busca um deles, coloca numa sala, num prédio. Coloca o outro noutra sala, noutro prédio. E aí coloca os eletrodos do eletroencefalograma nos 2, para o registro contínuo das ondas cerebrais. E ele faz mais uma coisa, que parece que ele leu o André Luiz. Porque ele coloca os 2 em cada uma das salas, dentro de uma câmara de Faraday, gaiola de Faraday. O que é uma gaiola de Faraday? É uma blindagem eletromagnética perfeita. Se o pensamento é eletromagnetismo, não vai passar nada de um para o outro. O que ele faz? Vocês lembram de uma luz que pisca, chamada luz estroboscópica? Que muitas vezes acontece em certos lugares que os jovens vão para se divertir. Na noite, ele fazia piscar perante os olhos de um. Chama-se potencial evocado. Evocava os potenciais, o eletroencéfalo do que recebia aquela luminosidade se alterava imediatamente. E quando o eletroencefalograma do outro à distância, isolado também, registrava exatamente a mesma alteração. Se fosse eletromagnetismo, não justificaria por causa das gaiolas de Faraday, dentro das quais estavam ambos. Mas o que acontece? Transmitiu. Quando
O potencial foi evocado aqui a um fenômeno que só a mecânica quântica, são chamados fenômenos da não localidade da mecânica quântica. Quando você usa o interruptor e acende a luz, ela acende rapidamente, por causa da velocidade da corrente elétrica. Esse é um fenômeno local da física clássica, do eletromagnetismo clássico. Mas esse fenômeno não tem fio, não tem nada, estão ambos isolados. Isso sugere o que André Luiz nos adiantava. Um fenômeno não local, um fenômeno quântico, um fenômeno com a velocidade acima da velocidade da luz. A gente poderia dizer, mas o que isso importa se Deus nos fez assim? Se os pensamentos que nós temos também é obra do Criador, não é verdade? Na Terra nós somos com esse perfil. Isso tem uma importância linda. A prece intercessória, entrelaçamento quântico e outras questões. A ideia de rebanho, a ideia da ligação do Cristo com toda a humanidade, da humanidade com Ele, vínculos que nos entrelaçam de todas as maneiras. Quando Manuel Filomeno de Miranda dizia que toda vez que alguém progride, evolui, ele ascende, e quando ele ascende cumprindo as leis de Deus, ele leva a humanidade inteira quanticamente para mais acima. A mesma lei também ele lembrava, que toda vez que alguém age criminosamente e contraria as leis de Deus, ele não retrograda, claro, mas ele tem um perispírito mais denso, por causa do equívoco, do erro, muitas vezes voluntariamente, e ele desce. E quando ele desce, ele leva todo mundo para baixo. Por que a gente tem que combater as dificuldades nossas e combater as questões que afligem as massas humanas dos dois planos? Às vezes a gente pensa, o mundo espiritual está tudo quietinho, tudo bonitinho, em paz, tudo em perfeita harmonia, e não é assim neste mundo, nesta fase. Mas isso é assunto para 2022. A realidade espiritual de um mundo de provas e expiações. Voltando à ideia, portanto, de comunicação quântica. Ao tio. E aqui, é o artigo em que os físicos chineses, era algo que Einstein não sabia explicar, se debruçou anos para explicar a ideia de uma ação à distância fenomenal. E os físicos chineses, num experimento complexo, chegaram à conclusão de que os táquions das radiações são 10 vezes mais rápidos do que a velocidade da luz. O que é isto? Não vamos pormenorizar, mas o que é isto? Nanotecnologia, física moderna, tempos atuais. Algum palpite? Uma vez disseram que talvez fosse uma pulga, um ácaro. Já disseram muita coisa. Mas, gente, isso aqui é um reencarnado. Isto aqui é um embrião de 5 dias, humano, implantado já no útero materno. A que ponto nós chegamos? 5 dias nós já podemos verificar as condições que lembram a cabeça, o bracinho, a cintura pélvica, que vai dar origem às pernas, mas isso foi só para mostrar o que o avanço da ciência tem permitido. Como a nossa irmã ia fotografar, eu vou retornar para que ela coloque lá, e agora é tudo assim, vai para o Facebook. Não é verdade? Vai criar um problema, ela vai colocar tipo um quiz. O que é isto para os amigos dela? Ninguém vai responder, não é verdade? E vão encher de likes. Muito bem, está certo. Vamos adiante. Essa é uma outra questão, a ideia. Querem ver uma curiosidade? Para que tenhamos noção de que sabemos tão pouco? Existe uma coisa em astronomia que se chama universo observável. Aqui
de Fernandópolis, se nós olharmos o universo, nós teremos, com os instrumentos ópticos adequados, a detecção de 70 septilhões de estrelas. Alguém sabe o que é um septilhão? Quantos zeros tem? Podem começar a contar. Às meia-noite vocês vão chegar a uma conclusão. Mas a ideia qual é? É muita estrela. É muito sol. Não é? Porque a nossa estrela é um sol, são os sóis do universo. Se nós juntarmos tudo isso, nós temos tão somente 3,5% do universo. 96,5% da matéria e da energia do universo somadas, chama-se matéria escura e energia escura. Nós não temos, com toda a astronomia moderna e astrofísica, cosmologia, a menor ideia do que seja. Ou seja, 3,5 para 96,5. Essa é a nossa realidade. Na energia escura e na matéria escura, também existe um mundo espiritual. Mundo espiritual como um todo. Existe o da Terra, mas cada orbe, cada corpo celeste tem o seu. Olha como nós sabemos ainda pouco. Como serão as realidades espirituais, insondáveis até agora, em outros mundos? Existem mundos que só têm realidade espiritual. Na crosta, no interior, não há nada, como a exemplo do que existe na Terra. Em outros lugares não há. Reparem, nós só conseguimos enxergar issozinho aqui, ó, do espectro colorido, do vermelho, do infravermelho até o violeta e o violeta que tem logo a seguir. Reparem, raio-x, raios gama, infravermelho, ondas de rádio, micro-ondas, ultravioleta, nada disso nós detectamos com olhos humanos. Mas existe muito mais e que nós temos que nos preparar para verificar. A ideia de um aparelho de ressonância, a ressonância do cérebro, a ressonância funcional, a comum e a funcional, em que as luzes se acendem para localizar as áreas responsáveis pelas atividades fundamentais do cérebro humano, que se coadunam com as atividades mentais, as atividades da alma ou do espírito. Olha o que nós temos hoje. Neuroimagem durante estados de transe. A contribuição do estudo da dissociação. Dissociação é a saída do corpo, é o desdobramento. Todo médium, mesmo que não se veja desdobrado, está desdobrado se ele é um médium que está atuando agora, psicograficamente ou pela vidência, clareaudiência, o que for. Então os estudos começam a mostrar coisas comparando os diferentes estados por neuroimagem da condição do médium em trabalho. Oi? Não, não é bateria. Só se for, não, mas é do aparelho. Repare, eu posso contar uma coisa para vocês? Quando o tempo está passando, e nós já estivemos fazendo um determinado estudo, a espiritualidade às vezes nos avisa, olha, já está quase na hora. E elas usam o magnetismo dos espectadores. Sério? Sério? Eu já conheço isso, ó. Seja em sala de aula de medicina, seja em palestra espírita. Eles se enfronham nas questões. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é quando a cadeira se ergue. Aí eu já sei que realmente é hora de encerrar. Tipo assim, olha, já não nos responsabilizamos por nada. Pois bem, a mediunidade, revista de psiquiatria clínica, a mediunidade vista por alguns pioneiros da área mental. Isso é um artigo de revisão da história. E aí nós vamos ver Pierre Janet, William James, Frederick Myers, Freud e Jung, todos eles se enfronharam nessas questões. Olha uma coisa linda,
Essa é a revista médica mais importante do planeta. Ela é publicada toda semana no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, e os melhores artigos vêm dali. Olha o que nós temos. Vou explicar para vocês. Desordens da consciência. Quando as pessoas têm um trauma cerebral, fizeram uma cirurgia para drenar um hematoma cerebral e retirada uma parte do cérebro, as pessoas vivem vida vegetativa. Ficam nas clínicas, nos hospitais, cuidados pelos enfermeiros e enfermeiras, mas não interagem com ninguém. É uma espécie de coma de olhos abertos. O que acontece? Pesquisadores americanos, não espíritas, fizeram o seguinte estudo. Colocaram, onde eles médicos estão, um microfone. E pequenos alto-falantes nos leitos desses doentes. E os doentes em ressonância nuclear funcional. E eles, os médicos, conhecem todos os doentes. Tem a identificação, quem são os familiares, como se chamam, qual é o problema que deu origem àquele estado de vida vegetativa. A família não quer que desligue os aparelhos, ou não precisa de aparelho para respirar e segue pelos cuidados da enfermagem, mas não atende ao chamado, não responde a nada. E aí o que acontece? Olha a perspicácia dos colegas. Isso foi publicado em 2010. Pessoas que são normais, quando você pergunta alguma coisa simples e a resposta é sim, se acende esta região com esta luminosidade, amarelo alaranjado. Quando a resposta é não, sem falar nada, é resposta mental. A resposta não é nessa região com esta cor. Olha o cérebro do paciente número 4, não tem mais lobo frontal, não se comunica. E aí você pergunta, o nome do seu pai é Alexandre? No prontuário diz que é Alexandre. E ele responde. Ele acende a luz. Porque a alma está do lado. O perispírito está ali. E o perispírito continua ligado. Se a pergunta vai originar uma resposta não, é igual a nos controles. Seja o paciente 4, o paciente 6, o paciente 54, sim, não, sim, não, sim, não, para perguntas diferentes. Para umas a resposta é sim, para outras a resposta é não. Entenderam? O nome do seu pai é Alexandre, olha o tamanho do orifício, da doença cerebral daquela pessoa, em coma. E aí o que ele está dizendo? Sim, é a resposta pela ressonância nuclear funcional. Quando a resposta, o nome do seu pai é Thomas, já é outro doente. O nome do pai dele não é Thomas. E aí ele diz, não, não é. Só que ele não fala, não, não é. Se acende a luz do não. Como é que nós sabemos? Pelos controles. Não é assim. Sim, é essa cor nesse outro lugar. Você tem irmãs, você tem alguns irmãos? A resposta é não. Você tem irmãs? A resposta, perdão, aqui é sim e aqui é não. Entenderam? Os médicos ficaram abismados com isso. Por que isso significa? Porque os médicos e a neurofisiologia dizem que quem responde sim ou não é quem tem consciência. E a consciência, para os médicos comuns, ela é do cérebro. Mas o cérebro está totalmente lesado, ou grandemente lesado. Mas alguém está respondendo. O espírita diria o quê? Que é a alma que está do lado, que continua junto, ligado ao corpo físico. E a alma escutou a pergunta e está respondendo. E aí no cérebro vai aparecer a resposta devida. Querem ver? Não vamos ver isso hoje pelo adiantado da hora. O melhor artigo, a melhor revista da Europa, inglesa, de medicina, The Lancet, fenômenos de quase morte em sobreviventes de paradas cardíacas. E aí nós temos coisas lindas para 2024. Muito bem, olha aqui, outra, a segunda melhor americana, Annals of Internal Medicine. O que você vê? Revisão, o efeito, a eficácia
da cura à distância, revisão da literatura. Isso não lembra prece intercessória? Isso não lembra desobsessão com o paciente no hospital? Olha aqui, aquela tal revista Deus à beira do leito, por causa da associação de serviços religiosos, inclusive não espíritas neste caso, a benefício dos doentes, especialmente a oração, a prece intercessória. Devem os médicos prescrever atividades religiosas? Isso não é lindo, gente? Olha lá, religião, espiritualidade e medicina. Se as religiões já chegaram, vocês imaginem o espiritismo, que tem ferramentas poderosas para as pesquisas nessa área. Posso? Mais meia hora? Devo? Muito bem. Vou contar alguns casos. Vamos ver aqui. Esse é Lucas. Esse menino, o caso dele nos chegou quando terminamos uma palestra num centro espírita muito querido, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Um senhor veio perguntar, depois que eu havia apresentado outros casos, se ele podia me enviar sobre o caso do menino. E aí eu deixei o cartãozinho e a mãe se comunicou por e-mail. Nos falamos ao telefone. Quando a gente olha para o Lucas, até parece uma criança normal, não é? Pois bem, Lucas de 4 anos, retardo mental, crises graves de agitação psicomotora, ansiedade, agressividade, movimentos anormais dos braços. Pais com imensas dificuldades de cuidar dele, vocês vão entender. Separação do casal iminente, ideias suicidas da mãe e do pai, eu nunca tinha visto isso. Os dois pensando em pôr fim à própria vida em função das graves necessidades da criança. E isso ela me trouxe. E ficou um caso prioritário. Ataques de raiva e ausência de sono. Essa ausência de sono fez com que nós revíssemos o diagnóstico, que até então era o diagnóstico de autismo. Não é. É uma síndrome diferente. Deixa eu ver se está tudo aqui. Quem é que está no controle do som? Pode aumentar um pouquinho. Cuidado. Não precisa. Lucas, ele não está com fome. Isto não é manha. São dias e noites, ininterruptamente. Isso vocês nunca viram e provavelmente não verão. Dá aqui, filho. Dá aqui. Esse vídeo foi feito pela mãe a meu pedido, para que eu pudesse entender melhor, não. sem que o paciente precisasse vir na casa espírita ou no consultório, para adiantar as coisas. E-mail da mãe.
As atitudes do Lucas vêm nos assustando muito em virtude de seus ataques quase que diários, que são acompanhados de explosões de muita raiva, nos quais ele se agride os que estão ao seu lado e também tenta quebrar a casa toda. Hoje, ele tem somente 4 e ainda conseguimos segurar suas explosões, mas temo pelo futuro. Vocês imaginem ele com 16? Ela colocou no e-mail, eu pus no slide. Ele não gosta quando rezo em voz alta perto dele, mas quando é a oração de São Francisco, ele fica sentido, mas não com ódio. É o único momento que ele se acalma. Muito bem. Essa é uma síndrome, tem um nome em medicina. Ela é cromossomial. Ela é uma mutação, não é herança dos pais. É uma mutação durante o desenvolvimento, o início do desenvolvimento. Alterações do sistema nervoso, central e periférico, retardo mental, distúrbios de comportamento e alterações do sono. Por quê? Não fabrica melatonina. Por isso as crises também são noturnas. E aí os pais não aguentam. Por isso, como que uma ideia de desistirem. Graças a Deus, aquele senhor assistiu à palestra e diante do que ele ouviu, os contatos foram feitos e na primeira oportunidade nós abrimos para o Lucas. Esse é um caso de 1 para 25 mil crianças nascidas. Isso é uma raridade. Pois bem, fizemos o atendimento na desobsessão. Quem era ele? Recente chefe da máfia siciliana. Na vida anterior. Quem foi chefe da máfia siciliana fazendo o que ele fizera, vocês imaginem há 200, 500, 1.500 anos atrás. O que mais ele havia feito? Pois bem, assassinatos, tortura, centenas de vítimas. Lembram da ideia das centenas? Do outro caso? Algumas em estado deplorável, outras com ódio e desejo de vingança. Técnica. Assim parece simples, mas é simples. Mas um dia a gente conversaria melhor. Campos magnéticos preenchidos de amor e luz, resgate de todas as vítimas, melhora das condições físicas e psíquicas das vítimas, as centenas, encaminhamento para o hospital que nos dá cobertura e desligamento fluídico do paciente. Estavam todos ligados, como de costume, por fios fluídicos escuros, alguns negros, que significa crime de morte. Algozes ligados às suas vítimas, vítimas aos seus algozes. Melhora imediata de alguns sintomas e atenuação das crises. Tivemos que atendê-lo mais 2 vezes, atualizando, porque isso já tem pouquinhos anos. Ele nunca mais teve daquelas crises e ele é hoje uma criança que tem bipolaridade. Uma bipolaridade leve. O casal continua junto e o menino está praticamente curado se nós compararmos com aquele tipo de drama que vocês acabaram de ver. 2 ou 3 reuniões mediúnicas, 2 feitas no Rio de Janeiro e coincidiu com uma determinada necessidade. Eu estava viajando em Coimbra e mobilizamos a equipe mediúnica dos amigos de Coimbra, do Allan Kardec de lá, e fizemos uma outra reunião ampla, lidando com questões muito sérias, mais antigas do que esta, mas que também pesavam para que as coisas fossem com um quadro tão grave como vocês estão vendo aqui. Posso contar mais um caso? De meia dúzia, de 20 ou 40? Vamos ver aqui. Uma mãe de Salvador nos telefona porque fez contato com outra mãe de criança autista
E uma mãe conversando com a outra, o caso do Guilherme chegou. Guilherme é uma criança autista há vários anos, ele é bem jovenzinho, há 6 anos, né? Ele tem 6 de idade e ele tem pelo menos 3 anos de manifestações. Existem as chamadas síndromes do espectro autista, casos leves, moderados e severos. O dele é severo. Muito bem, esse foi um primeiro vídeo que a mãezinha me mandou. Eu disse a ela, continue, por favor, gravando, que nós vamos atender assim que possível. As crianças são prioridades desses atendimentos. Esse então foi um segundo vídeo. Quando nós abrimos o caso, encontramos uma questão de guerra. Um exército contra o outro. Milhares de espíritos em planos inferiores, tipo umbral inferior ou treva superior, em andrajos, com pedaços do perispírito ainda faltando, ensanguentados, as roupas rotas, 2 uniformes de exércitos diferentes. Muitos morreram naquela luta, daquela guerra. E ele era um dos líderes de um dos exércitos. O que a gente vai fazer? Usar o recurso para o atendimento coletivo. Nós podemos dar uma atenção a mais para 1, 2 ou 3. Esses 1, 2 ou 3, eles simbolizam a frequência vibratória do contexto todo. Lembram da abertura da porta do automóvel? Então, atendendo 1 ou 2 pela manifestação psicofônica, nós vamos tomando ciência no âmbito mais geral. E nos preparamos para resgatar eles todos, dos 2 exércitos, devidamente recompostos. O que é que está por trás disso? Pesquisa e magnetismo. Dentro da instituição espírita. Não precisa ressonância nuclear magnética para isso. A coisa foi vindo já de muitos anos para cá. Terceiro vídeo, para vocês terem uma ideia. Este é um problema grave de milhares e milhares de crianças ao redor do mundo. E a psiquiatria faz muito por eles. Diversas abordagens lindas para se ajudar essas crianças. Mas a causa é espiritual. E enquanto nós fizermos uma medicina que cuida dos efeitos e não das causas, nós vamos ver esse drama acarretando sofrimento por muito tempo ainda. Por isso nós precisamos valorizar as reuniões mediúnicas. Pois bem, numa certa altura então foi feito o atendimento, o resgate. E aí a mãe me manda, para minha surpresa, este vídeo. Gui, dá um tchau pra mamãe. Gui, dá um tchau pra mamãe. Assim, vá. Agora, dá um tchau. Alguma coisa mudou, não é verdade? Por quê? Porque uma infinidade de espíritos do próprio exército dele e do exército que foi combatido foram resgatados todos. E como ele era visto como alguém que tivesse responsabilidade e espiritualmente
ele tinha, ele carregava tudo isto. E todo o drama das mortes e do sofrimento de tantas vítimas, soldados dos dois exércitos, isso pesava na economia espiritual, psíquica, da alma deste menino. Hoje, um menino. E assim tem sido com muitas crianças autistas. Muito bem, numa certa altura, ele teve uma pequena piora. Ela mandou uma mensagem, olha o uso dos WhatsApps e dos Messengers do Facebook. Ela diz, olha, alguma coisa aconteceu, você pode ver para mim, porque ela agora já sabe. E aí nós abrimos de novo, ela me contou o que era, eu falei, é verdade, temos que abrir novamente, o caso do Guilherme. E aí na quinta-feira à tarde nós abrimos, ela contou que ele estava muito agitado e nós abrimos e entramos num outro contexto e o tratamos convenientemente. Quando eu ainda estava voltando para casa, recebo um vídeo dela, que é este próximo. Sérgio, tudo bom? Estou gravando para lhe desejar uma boa noite. Né, Gui? Dá um tchau para o doutor Sérgio, Gui, dá? Aê! Olha lá. Repararam o sotaque baiano? Tchau, beijo, doutor Sérgio. Muito bem, isso foi, ela de manhã contou que o menino tinha tido uma pequena piora, na reunião mediúnica de quinta à tarde ele foi atendido, antes da noite chegar ele já estava melhor, nesse estado, e ela me manda o vídeo para que eu conhecesse. Ele continua sendo monitorado pela equipe espiritual, claro, porque isso não é tão simples, autismo não tem cura. Mas nós temos que buscar os recursos que podem significar a melhora clínica da criança. Posso contar mais um caso? Olha aí, hein? Então, esse é um caso interessante também. Nós viajamos para a Austrália umas 7 vezes, Austrália e Nova Zelândia. É um lugar longe, lá do outro lado do mundo. O fuso horário, se aqui é 8 da noite, lá é 9 da manhã. São 13 horas para Sydney. Pois bem, eu tinha ido lá numa das vezes e fizemos um seminário sobre medicina da alma. Passaram-se 2 anos, eu até tinha voltado outra vez, e numa certa altura, se não me engano, num dezembro de 2013, me liga Viviane, uma mãe de um garotinho chamado Mateu, e a Viviane estava grávida de novo. E ela foi fazer um ultrassom abdominal, de controle. O primeiro daquela gestação nova. E aí ela recebeu a notícia de que a criança em desenvolvimento tinha dilatações no cérebro dos chamados ventrículos laterais. E o ultrassonografista não sabia, nunca tinha visto o que era aquilo. E aí ela ficou muito angustiada, lembrou que esteve presente na reunião de 2 anos antes, vou procurar o Dr. Sérgio. E aí ela tinha lá o paradeiro pelo Skype, me lembro, foi bem pelo Skype, conversamos, ela me explicou, eu falei, olha, vamos abrir para ver o que é isto. Eu não tenho como saber sem a equipe mediúnica instalada. Pois bem, abrimos assim que pudemos. Guerra. O menino era piloto de caça americano. Guerra do Vietnã. Ele não apenas cumpria as ordens, como todo piloto das forças aéreas fazem. Eles têm os seus superiores, não é verdade? Muito bem, ele agia com um certo ódio dos vietnamitas. E quando ele apertava o botão das bombas, iam as bombas destrutivas, mas ia também algo dele. E ali ele estabelecia um vínculo fluídico com as vítimas. E para tratar isso? Magnetismo. Campos magnéticos. Assim, muitos, eu não me lembro a contagem, mas muitos vietnamitas que foram bombardeados por várias aeronaves, mas pela dele também. Pois bem,
vou dizer resumidamente, cuidamos de todas essas vítimas. Vocês acham que as vítimas de guerra vão para o céu? Imediatamente ou na semana seguinte? Como é que é o mundo espiritual aqui do lado? O que é umbral médio? O que é umbral inferior? Umbral superior? Treva, abismo, arte, cultura e ciência, amor fraterno universal? São as esferas de vida. Mas guerra? O que nós temos hoje na Síria, no Afeganistão, no Iraque? Há anos e anos. Enfim, não vamos entrar nisso, só 2030. E aí, o que acontece? Cuidamos do que nós conseguimos cuidar. Mobilizamos todos os recursos para ajudar o número maior de vítimas que podíamos. E precisamos desligá-los do caso. E de novo o fizemos. Pois bem, ela não me escreveu mais, não fez mais contato. Passaram-se os meses, eu fiquei imaginando, deve ter havido alguma boa evolução, mas nunca tive certeza. A criança nasceu no início de 2014. Nos primeiros 10 dias, a criança estava ótima. E aí, no 11º dia, ele começa a apresentar isto aqui. Aí ela me liga. Vamos ver. Na Austrália, os neuropediatras, os neurologistas, os pediatras, nunca ninguém viu isso. Ele não está com fome, ele está higienizado e confortável, e de repente ele tem crises de agitação com oscilação dos braços e da cabeça. Quem conhece um pouco de neurologia lembra das síndromes extrapiramidais. Parkinson, só que é diferente e é mais no adulto. Como é que é o Parkinson? Movimentos oscilatórios, rítmicos, de determinada frequência, que podem ser mais amplos ou mais discretos. 2 braços, 2 pernas e assim sucessivamente. A tetose, coreia, balismo, são síndromes extrapiramidais. E aí eu comentei com a mãe, procure outro neurologista. Isto é uma síndrome extrapiramidal, diferente, neonatal, que nunca ninguém viu daqueles que puderam examinar o caso. Mas as coisas raras são assim. Pois bem, os ventrículos laterais, vocês lembram que ele tinha uma dilatação extraordinária? Os núcleos da base, os circuitos da atividade do sistema extrapiramidal são vizinhos dos ventrículos laterais dilatados. E é aí que essas estruturas adoeceram e geraram essa síndrome. Isso é como uma coreia, é algo inusitado. Vocês imaginam a preocupação dos pais? O que nós fizemos? Ela ligou, eu falei, só tem um jeito, vamos abrir novamente, porque alguma coisa ainda está pendente. Você não fez mais contato, agora que você fez, vamos juntos. Abrimos outra guerra. E ele era um soldado, vamos dizer assim, um tanto animado no sentido de agredir o exército alheio. Não mais pelas forças que vêm do céu humano, porque o céu real não é isso. Cuidamos do que tínhamos que cuidar. E aí eu fiz mais uma coisa. Vocês lembram de algo que eu dizia no início, naquela lista de pesquisas, incorporação de encarnados? Já nos tinha acontecido muitas vezes. Gente, eles têm centro espírita, mas ali só tem o passe. Nós temos que aprofundar isto. Como o fuso horário também é adequado, mas não precisa, nós trouxemos o espírito do menino, que se chama Luca. E ele incorpora na médium ao meu lado. E ele agora um rapazote, com ideia do que já havia feito.
e com uma leve noção do que estava acontecendo com ele. E nós dialogamos, conversamos, acolhemos, mas o mais significativo, além de uma espécie de conforto moral, do diálogo fraterno, das reuniões mediúnicas sérias, como Allan Kardec chamava, quando ele vem e nós conversamos, por conhecer anatomia e fisiologia, por ser médico, eu uso a ideoplastia e eu plasmo um cérebro impecavelmente normal em anatomia e fisiologia. E esse cérebro é fluídico, ideoplástico, com o ectoplasma da equipe encarnada, o fluido vital, que os desencarnados não possuem. Porque o fluido vital é do corpo físico, é do duplo etérico, ou não é? Pois bem, criamos um cérebro pequenino para se ajustar bem na cabecinha do perispírito e do corpo do menino. E aquilo foi devidamente instalado ali. E depois que nós vimos que estava muito bem instalado, nós nos despedimos, comentando coisas lindas de uma melhora que ele deveria ter, mas que tudo estava nos planos de Deus para ele, e ele adormece e é levado adormecido de volta para o corpo. Isto é um exemplo de incorporação de encarnado e do uso da ideoplastia, contribuindo para trazer algo anatômico e funcionalmente, vamos dizer, normais para o nosso doente. Muito bem. E aí o que acontece? Ela foi mandando vídeos antes desse segundo atendimento. Repara que ele começa a oscilar, parece que ele enxerga alguma coisa, e elas sempre acompanhadas de choro, oscilações dos bracinhos e da cabeça. Isso vocês nunca viram e não vão ver mais, pela raridade. Mas mais interessante do que o quadro em si é a resposta ao tratamento. De novo, outro vídeo. Pai e mãe cuidando de gravar para mostrar as imagens para eu poder acompanhar. Lá vem outra crise. Até que o segundo, o segundo atendimento, estão vendo? Esse é o primeiro vídeo depois daquela tal incorporação ideoplastia. Reparem como o olhar dele mudou. Ele agora está num spa. A banheirinha de casa, o pai filmando e a Viviane banhando o seu filhote. Ele nunca mais teve crise. Nunca. A partir do segundo atendimento. Os médicos de lá, até hoje, não sabem o que aconteceu. Porque eles foram estudar, eles ficaram, vamos dizer, desafiados em busca de um diagnóstico. E quando eles menos esperavam, o quadro desapareceu. Aí, depois do banho, o que vem? Vem ele vestidinho.
Vocês já viram uma criança bocejando depois de um banho confortável? Ela está virando a cabeça para ficar bem na foto. Não dá vontade de levar para casa? Não dá? Hein, Jane? Muito bem. Como eu disse para vocês, vejam que coisa curiosa. Lembram da dilatação dos ventrículos laterais? Vejam isto. Esse é um exame de imagem que foi feito em maio de 2014 para comparar com o de março, 2 meses antes. E olha o que descreve o radiologista. Os ventrículos laterais são agora de calibres normais. O próprio radiologista não está entendendo até hoje. O cérebro visualizado e a fossa posterior é normal. As estruturas de linha média e caudotalâmicas são normais. O seio sagital superior está patente. Ou seja, exame normal. A própria anatomia foi mudada. O que é isto? Incorporação de encarnado. Mas o mais importante, como se pode utilizar a ideoplastia para se plasmar um órgão normal. E quando há merecimento, quando a espiritualidade pode fazer com que tudo isto funcione, e quando as condições são propícias, o caso chega e recebe o devido atendimento, o devido benefício. Este é Luca. Como ele é australiano, ele aprende a surfar com essa idade. E na última viagem, estávamos nós, eu chamo ele de meu menino, mas os pais compreendem muito bem que é só um entusiasmo da minha parte. Só para terminarmos, já que são 5 e pouco, vejam só, Congresso Europeu de Psiquiatria, Munique, há 3 anos atrás. Olha o que está escrito aqui. Influência de pessoas desencarnadas em doenças mentais e a sua respectiva abordagem. Estamos nós aqui, lá do Rio de Janeiro, apresentando para os colegas de uma especialidade que nem é a minha, mas que o Centro Espírita cuida com toda a naturalidade. E aqui nós falamos, para quem nunca tinha ouvido falar, não só de Kardec, da codificação, mas de centros espíritas, técnicas mediúnicas, mundo espiritual e assim sucessivamente. E a pesquisa com 54 pacientes, todos eles doentes mentais. E fomos mostrando. Aqui a ideia, no mesmo ano, setembro, na Espanha, o mais alto fórum da psiquiatria mundial. 5.000 psiquiatras, psicanalistas, psicólogos e psicoterapeutas do mundo todo. O que nós fomos fazer? A mesma coisa. Lá agora, no livro de todas as comunicações do Congresso, no volume número 4, está lá, para sempre, influência dos desencarnados na doença mental. Para ensejar o debate, a pesquisa e uma ideia nova. Eles me olhavam de um jeito, tipo assim, de onde vem essa criatura? Sobre o que mesmo que ele veio de tão longe para falar para nós? Mas quando nós fomos mostrando os resultados, tenho amigos desta área, como nunca tive, em função desse tipo de evento. E alguns deles mantêm correspondência conosco e hoje estudam o espiritismo e a mediunidade. Eu não ia falar hoje, mas cheguei a comentar a ideia de reunião mediúnica pela internet. Essa é uma médium em Copenhague, na Dinamarca. E o espírito está aqui, com uma pequena equipe, e nós estamos cuidando fluidicamente e dialogando com o espírito. Isto, para ser feito, nós temos que preparar. Isso não é de improviso. É uma médium muito experiente, brasileira,
que mora até hoje em Copenhague, e nós aqui querendo ajudar à distância e antecipando as coisas e cuidando de uma determinada entidade. Aqui uma outra fotografia que alguém tirou, ela deitadinha na maca e eu fazendo a prece que encerrava o pequeno atendimento. Aqui, ó, conhecem ele? Pois bem, sabem que cidade é essa? Qual é o centro espírita mais austral do planeta Terra? Fica numa cidade que se chama Ushuaia, na Patagônia, Argentina. Lá tem centro espírita. Carolina Fernandes, que foi uma dirigente espírita de Buenos Aires e que depois foi viver em Ushuaia e criou o único centro espírita. Sabe como é que é chamada essa cidade? A cidade do fim do mundo. De tão longe que é, nem os amigos argentinos vão lá, porque é cara a viagem em Buenos Aires, Ushuaia. Enfim, como é que nós fomos? Eu já fui 3 vezes, mas nessa altura nós fomos e mantivemos, porque eles não tinham reuniões mediúnicas. É um grupo espírita com várias pessoas, todos argentinos, mas eles não tinham atividade mediúnica. Gente, vamos começar isto. Como é que nós fizemos? Enviamos as apostilas em espanhol da Federação Espírita Brasileira, trazida para o espanhol pela Federação Espanhola, e eles lá com os exemplares em PDF, e eu com o exemplar em espanhol também, no Rio de Janeiro, em casa. De 15 em 15 dias, reuniões de estudo, durante meses, somente estudando e trabalhando as questões básicas da mediunidade, nos moldes das apostilas da FEB, não de estudo sistematizado, mas de estudo básico e avançado da mediunidade. E numa certa altura, chegou a hora da prática. Os primeiros treinamentos, a concentração, a vidência, os elementos básicos da psicografia. E aqui, ó, nós aqui em casa e eles se reunindo em torno da mesa, na pequena instituição. Sempre funcionou perfeitamente, como se eu estivesse sentado ali na cabeceira. Quando os espíritos vinham, quando as mensagens vinham, nós lidávamos com ela como se nós estivéssemos presencialmente ali. No fundo nós estávamos espiritual e presentemente, só que através de um recurso eletrônico que pode ser utilizado quando os lugares são muito distantes, como Copenhague, como Ushuaia. E aí nós podemos fazer algo que normalmente deixaríamos de fazer pela distância. Entenderam? Isso também é pesquisa. E isso está em curso. Muito bem, meu amigo. Olha, vejam só. Tudo o que nós estamos comentando tem a ver com a nossa realidade, o codificador da doutrina tão amada e, por trás, pela frente, pelo alto, aquele que é o condutor de todo o rebanho. Muito obrigado a todos vocês e que possamos passar a palavra aos nossos irmãos dirigentes, muito agradecidos a vocês todos pelo encontro desta tarde. Nós tínhamos combinado com ele o seguinte, que pela excelência do tema e para ter contato com os casos, nós pedimos suprimir as perguntas, e foi ótimo, porque os casos falaram talvez para todas as indagações possíveis. Quando foi nos convidado, foi nos instado o momento de escolher a temática, nós escolhemos esta por sabermos que nós precisamos estudar. Temos visto, pedindo a luz no ambiente, temos visto um certo assodamento dos companheiros quanto ao estudo. Várias casas espíritas a gente percorre aqui pelos cantos do sertão, né? E vemos muita estagnação.
E é necessário o estudo. Daí a USE estar sempre trazendo pesquisadores, estudiosos, a Sueli Calda-Schuber, que sempre vem, para abrir um pouco os nossos horizontes. O estudo, para quem tem atividade mediúnica, é fundamental, para aumentar os potenciais e termos esses avanços possíveis, quer pela temática kardeciana, pelos livros complementares, como pelos contatos com os companheiros pesquisadores. Veio a relação e surgiu assim como que uma exigência esse tema, para que nós possamos ter noção do estágio que nós precisamos alcançar. É muito além das estrelas que se encontram agora, alguns companheiros pesquisadores, muito além das estrelas. Então nós precisamos realmente, esse seminário visa exatamente isso, ter acesso a esta mídia, a este vídeo pela Rede Amigo. Por que se preocupar com isso? Para documentar. Desde há muito tempo estamos nos preocupando para documentar. Estudos deste naipe, não podemos ficar só na lembrança da memória de 30 dias. É necessário pesquisa, apontamento, reflexão, análise, comparação e fazermos com expertise o aprofundamento do estudo nas casas espíritas. Eu estou profundamente emocionado de ver que todos acolheram ao convite da USE. A nossa preocupação é exatamente esta. Enxergar um pouco mais além. Se ficarmos dentro da casa espírita, nós vamos ficar na mesmice. Nós precisamos interagir exatamente para acompanharmos esse fluxo que é fantástico de buscar cada vez mais um atendimento qualificado com a qualificação da moralidade, da intelectualidade e da espiritualidade. Portanto, praticamente está consolidado o objetivo. Desejamos que o nosso Dr. Sérgio leve de cada um as nossas vibrações de muito carinho, de muito afeto, na panorâmica espiritual, principalmente, fazendo lume de apoio e de proteção, porque sabemos que a espiritualidade infeliz alcança todos nós. Que haja sempre essa luarização importante em sua vida, principalmente nessas hostes tão avançadas de enfrentamento constante. Eu estou nessa área desde os 18 anos com Eliseu Rigonati. E a gente sabe quantos percalços, quantas maquinações, quantos envolvimentos em todas as linhas do nosso campo de atividade. Então eu gostaria que você falasse alguma coisa nesse sentido, de estimular nossos irmãos ao estudo. Muito bem, meus amigos. Vocês devem ter percebido que o estudo dos aspectos doutrinários todos é a nossa base. Nós só avançamos quando nos dedicamos ao estudo sério, como dizia Kardec. Muitos de nós começamos quase que como crianças, outros um pouco depois. Mas todos nós temos, isso é inerente do conhecimento espírita, todos nós temos sido convidados a fazermos das nossas leituras, da frequência aos grupos de estudo no campo do trabalho doutrinário espírita,
como que aquilo de mais importante, no sentido de angariarmos elementos que sirvam para a nossa base, a construção de possibilidades cada vez mais amplas, mesmo humildemente, nas questões do espírito imortal. Estudo é tudo na área das questões espirituais. A gente lembra algo que aprendemos numa determinada obra espírita. Todo filho de Deus evolui em dois grandes aspectos. Esteja ele na terra, esteja ele onde for, em qualquer segmento do universo divino. Ele evolui em bondade e em amor. E ele pode alcançar o altiplano das maiores expressões do amor e da bondade. Mas ele tem uma outra tarefa, que todos já realizam e vamos continuar, que é o conhecimento da ciência universal. Ciência universal, no futuro, nós vamos ter que conhecer e dominar integralmente. Na Terra, nós temos as diversas escolaridades, desde o jardim de infância, podendo chegar a um pós-doutorado numa área qualquer. Mas isto é a educação formal. Nós estamos nos referindo à educação do espírito no sentido de conhecer o universo divino. Nós não vimos há pouco que, se somarmos tudo, nós só temos 3,5% do universo? E os outros vamos ter que conhecer na Terra e em qualquer parte, como desencarnados ou viventes em outro orbe qualquer. Essa evolução é incessante. Os espíritos chegam a dizer que em amor nós chegamos ao limite, mas em ciência universal nunca chegaremos. E quem está no auge de todo este conhecimento é Deus. Portanto, preparemo-nos. Ah, você falou em física quântica. Eu não gosto nada disso. Não é para gostar agora, mas um dia nós vamos ter que estudar isso também. Ou seja, nós temos um futuro em que este é um objetivo nato dos filhos de Deus. Então preparemo-nos, comecemos o quanto antes, nos moldes das bases espíritas, e isso vai abrindo o universo para nós. Que Jesus os abençoe, meus amigos. Queria agradecer a presença de todos, doutor Sérgio. Hoje nós temos mais de 150 pessoas aqui hoje, da cidade de Jales, Fernandópolis, Macedônia, Ouro-Oeste, São João das Duas Pontes, Santa Salete, São José do Rio Preto, os companheiros da USE de São José do Rio Preto estão aqui presentes, Estrela do Oeste, Populina, Votuporanga e Indiaporã. A gente gostaria de agradecer a presença de todos e também do Zé Aparecido, que está fazendo a transmissão e documentando, e Auriflama, né? Documentando tudo isso. Igual o nosso irmão Luiz Carlos falou, documentando os nossos seminários. Via de regra, quem faz o quadro, se não assinar, ninguém sabe. Você faz o quadro. Obrigado. Queríamos também agradecer o seu Geraldo, presidente aqui da Associação Espírita Pátria do Evangelho, todo o pessoal da USE que se mobilizou antes e agora durante o seminário para estar aqui presente. Queria agradecer o seu Geraldo e gostaríamos de convidar o companheiro Maurílio de Indiaporã para fazer o encerramento
a prece final